Então, essa é uma pergunta muito boa, muito importante, porque os tais acordos de Abraão foi inventado pelo Donald Trump, no finalzinho, no apagar das luzes do seu governo, novembro, dezembro de 2020, ele já tinha perdido a eleição para o Biden. Ele não tinha nada a mostrar lá na questão palestina, no Oriente Médio. Aí inventou esse tal de acordos de Abraão, para que alguns países árabes, dos 20 países árabes que têm Estado Nacional e governos, tem 2 que não têm Estado Nacional, que é a própria Palestina e o Saara Ocidental. Então eles não existem enquanto Estado Nacional. Mas 20 outros países árabes têm, Argélia, Mauritânia, tudo isso aí. Não é? Destes 20, o primeiro, e era único, que tinha reconhecido Israel, foi em 1979, nos acordos de Camp David, foi o Egito. Era o presidente Anwar el-Sadat. 2 anos depois ele foi assassinado. Né? O povo egípcio, nenhum árabe consciente aceita que um país árabe reconheça Israel. Israel é uma anomalia, Israel é anti-árabe. Né? Mas foi. Muitos anos depois, em 1996, a Jordânia, que é um reino, que é uma monarquia, reconheceu. E ficou só nesses 2. No finalzinho de 2020, ele então veio com essa onda, acordos de Abraão, vamos ficar amigo de Israel, tem muito a oferecer, vamos viver em paz, etc, etc. 4 países caíram nessa. Marrocos, que é uma monarquia, o Bahrein, que é uma ilha, acho que os Emirados, são 4 pequenos, né? Não são estados expressivos, né? E que eu me lembre também, Bahrein é uma ilha, mas é produtor de petróleo, mas não é um grande produtor, né? Os grandes produtores, né, especialmente a Arábia Saudita, não reconhecem Israel e continuam, não há nenhuma disposição para reconhecer. Então, esses acordos de Abraão não tem nada de especial, é uma iniciativa de um governo sionista cristão, que o Trump é, né? E que arrastou mais 4 países árabes, totalizando então 6 países árabes hoje que trocaram embaixadores, não é que restabeleceram, nunca tiveram relações com Israel, então eles estabeleceram, então tem embaixada desses 4 novos países lá em Tel Aviv. Sobraram 14 países árabes que não reconhecem, seguem não reconhecendo. Não tenham a menor dúvida, assim que ele tomar posse, dia 20 de janeiro, ele vai voltar com força com essa proposta, vai pressionar os países árabes a normalizarem as relações diplomáticas. O termo é esse, não é reatarem, porque nunca tiveram. Normalizarem, né? Cada país árabe que entra na relação com Israel é um retrocesso. Você dá legitimidade para isso que nós estamos vendo hoje, que é um Estado racista, supremacista, discriminador, não é? Que é um Estado sionista com características fascistas que já assassinou quase 45 mil palestinos. Está perdendo a guerra na Palestina e está perdeu a guerra no Líbano. Né? Nós não temos tempo hoje de falar, sexta-feira é sempre um dia que é no máximo 2 notícias, mas nunca é demais dizer que o tal cessar-fogo que entrou em vigor anteontem, 4 horas da madrugada, horário de lá, e 23 horas da nossa terça-feira daqui, houve uma série de denúncias já na quarta-feira, anteontem, uma série de violações do cessar-fogo. Mas isso é comum quando 2 países beligerantes, né? No caso aí não são 2 países, né? É um país, um Estado, como é a potência que é Israel com o seu exército, contra um povo, contra uma insurgência, contra uma resistência popular armada, né? E então eles estão em guerra e, ao estabelecerem um cessar-fogo, é muito comum que logo nos primeiros dias aconteçam denúncias de violações do cessar-fogo. Então isso é comum.
Mas eu acho que esse cessar-fogo no Líbano, ele vai vingar mesmo. O mundo inteiro estava aguardando isso, foi saudado pelos palestinos também, pelo o Hezbollah, de acordo, nós já comentamos exaustivamente esse assunto. Então, fica respondido, esses são os acordos e não tenho dúvida que ele vai voltar com essa proposta assim que tomar posse no governo.